Não tem história, não tem trauma, não tem nada. Por pior que seja, olha que nós somos especialistas em história complicada, difícil, traumatizada. E eu percebo que quando a pessoa tem uma história difícil, mais ela movimenta e anda. Mais movimenta, mais anda. Alegria, força, poder de Deus, é uma graça extraordinária. E agora, pensando nesse movimento Levanta e Anda, de história traumatizada que pode paralisar, Badia, nossa mãe fundadora, marido abraçado com ela, saindo da igreja, pregando sobre o tratado da verdadeira devoção à Nossa Senhora, abraçou com ela aqui, ó, e pá, tirão na cabeça. Poderia paralisar, dizer, eu estou servindo a Deus, meu marido morre tragicamente, suicidado, estou na outra, né? Tá bom, as meninas estão dizendo aqui, tia, a câmera é essa, né? A abençoada aqui, não sabe de câmera, né? Da roça. Sou eu. E aí, gente, ela ao invés de paralisar, falou, ninguém mais morre desse jeito na minha mão. E tem mais de 40 anos que ninguém mais morre suicidado na mão de Badia. Porque ela, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, está gerando vida. E nós que estávamos paralisados pelo pecado, pela nossa vontade desordenada, instintiva, fomos salvos pela graça do sim dessa mulher. Lembrei também da minha... Tem uma tia minha muito querida. A vida dela, gente, o marido... Tinha uma compulsão, uma doença terrível. Batia, judiava. Ela teve que sair fugida de casa com 4 meninos para Brasília. Né? Agiu, lavando roupa, servindo de empregado doméstico, tudo fazendo. Hoje tem quase mais de 60 anos, um pouquinho. Trabalha no sinal, vende pano de prato, vende tudo. Agiu, movimentou, não parou pelo trauma, a dor, o sofrimento, a ameaça de morte. Está viva, cuidando. E hoje vê a graça de Deus, a alegria, mas uma alegria que ela tem. Coisa de louco. Não tem vitimismo. Você não vê nunca ela fala. Ela diz, se você estiver doente, eu cuido dele. Uma alegria que ela tem de viver. Tudo é festa, tudo vira alegria, tudo vira história para contar, de morrer de rir. Você olha as histórias que ela conta, tragédia, é tão engraçado. As tragédias da vida, a gente ri de chorar, do jeito que ela veio e conta. Então, meus amados, olha, bola para nada. Eu sei que tem histórias dificílimas, mas pela força do Espírito Santo, pelo movimento do Espírito Santo, levanta hoje e anda, movimento. Sai dessa assídia, sai desse desespero, sai desse negócio, eu desisti, não tem mais jeito. Eu me acostumei a ficar na beira do caminho, eu me acostumei a ficar na beira do poço, eu fiquei me acostumando. Tem gente que gosta de ser mendigo, tem gente que gosta, né? Lógico, tem as necessidades, tem os direitos, mas tem gente que gosta de viver de Bolsa Família, porque não quer criar, não quer trabalhar, não quer viver. Tem gente que gosta, tudo é para amanhã. Você manda o menino fazer agora, espera aí, daqui a pouquinho. Ou chega, me dá uma ânsia aqui, daqui a pouquinho. Chega um trem dentro de mim, um vulcão sobe, a mulher velha volta. Né? Daqui a pouquinho o quê? Não sabe se vai ter daqui a pouquinho? Vai logo. Acordar, põe aquele bendito daquele soneca. Não tem jeito. Tocou, pula. Vence logo a primeira batalha com o demônio e vai. Para desse soneca que ele te destrói, meu irmão. Hoje, quase que ele me pegou. Eu falei, não, vou levantar. Vai te matando. Aí você fica com remorso o dia todinho da decisão que você não tomou. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. Já está dizendo a Vilma, e é mesmo. A alegria derrota a tristeza, derrota tudo. Dom Bosco, que é o santo que a gente está dedicando essa primeira semana. Ele venceu a paralisia do seu tempo. Os jovens lamentavam, os jovens estavam na miséria, estavam no roubo, estavam fazendo tudo que não devia. Ele olhou, em vez de ficar assim, o governo tem que fazer alguma coisa, fulano tem que fazer alguma coisa. Não, eu vou fazer alguma coisa. Vou brincar com esses meninos, vou ensinar o catecismo, vou fazer os oratórios, vou rezar com eles, vou ensinar a fé, vou dar dignidade, vou dar esperança, vou dar Jesus Cristo, porque com Jesus Cristo a pessoa muda. Olha que maravilha, ele saiu da letargia. Você só reclama, só pensa nisso, só nessa melancolia. Você não vai para lugar nenhum. Em nome de Jesus, né? Cura, vai para frente. E depois, qual é a tarefa hoje? Eu quero uma atitude concreta. Qual é a tarefa que você tem que fazer? Qual a missão que você tem que fazer? O trabalho, eu tenho que arrumar aquela roupa. Eu tenho que botar aquela roupa para lavar, estender, pegar e passar. Pronto. Eu tenho que larear aquela vasilha que estava pegando bicho. Coisa assim, talvez você tenha que fazer uma coisa grande também. Qual é a tarefa que você está adiando? Que você não pega o chifre, cabeça do cavalo e vai. Força, meus amados. Força. Sai da procrastinação.
Sai dessa mediocridade. A coisa que nós mais estamos tendo na igreja, nos jovens, nos adultos, nos pais de família, nas mulheres, nos casais, nos idosos, é mediocridade. Contentar com o mínimo necessário. Vou ser consagrado, vou fazer o mínimo para me manter na comunidade. Vou para o trabalho, vou fazer o mínimo, porque não compensa eu dar aqui não. Vou para o estudo, vou fazer o mínimo aqui só para passar de ano, a média. Negócio de média. Avança, vai com força, igual um trator. Em nome de Jesus. Tem uma ação hoje. Fala, Jesus, o que eu posso fazer? Um ato concreto. Tenho que fazer aquela visita, tenho que dar aquele telefonema, tenho que mandar aquela mensagem. Faz agora. Pega e faz agora. Tenho que rezar para um pé. Reza. E que a missa tem que conversar. Não adia mais não. Vai que você morre hoje. Não confessou? É hoje. Rode. Né? O Corvo falava com Santo Expedito. Para ser cras. Amanhã. E Santo Expedito venceu esse corvo satânico, falando, rode, hoje, agora. Hoje é o tempo da graça. Hoje é o tempo favorável. A graça que passa não volta. Então, em nome de Jesus, levanta e anda e sai dessa procrastinação. Sai dessa mediocridade. Sai dessa estreita. Sabe que as pessoas medíocres, coração desse tamanhozinho, só faz o mínimo necessário, está na missão, só faz o que manda, não faz nada, não vai para frente. Você começar, vai, que a graça vem, Nossa Senhora vem, o poder do Espírito Santo já mora em você, a graça de Deus está todinha em você, o corpo e o sangue de Jesus está em você, de forma real ou espiritual, está em você, você tem toda a potência, toda a graça de Deus para ir, em nome de Jesus. Você falando de casar, esse dia eu estava em contato com uma pessoa que é mãe, tem seus filhos lá, e aí a gente conversando, eu falei que a paternidade, a maternidade, ela é uma missão, que é difícil, que ela exige de você a renúncia assim, total. E aí ela falou para mim que a maternidade para ela era um peso. Que a maternidade para ela era um peso, e aí eu mandei até uma palestra da doutora Filó. E aí ela ouviu a palestra e depois mandou para mim, falando que ela era grata pela família que tinha, mas que a maternidade para ela era um peso. Por que era um peso? Era um peso porque ela tinha que abrir mão de trabalhar no lugar que ela gosta, para trabalhar em um lugar onde o horário facilitava para ela ficar com os filhos dela. Vai vendo. Aí ela abria mão de sair com o marido ou com as amigas, porque não tinha ninguém para olhar os filhos. Ela abria mão de fazer academia no horário normal, porque ela tinha que acordar às 5 horas, porque ela tinha que ficar com os filhos. Ela abria mão de dormir até mais tarde, porque ela tinha que acordar às 6 horas, porque o filho acordava. E aí eu fui, com toda a educação que eu tenho, e respondi para ela muito assim. Muito educada. Eu falei assim, infelizmente, eu tenho que te falar que você errou lá quando você foi casar. O seu erro foi em escolher esse sacramento. Porque o casamento, ele não vem com buquê de flores, ele vem com filhos e filhos. Se você olhar o filho como peso, então o seu casamento já está começando de uma maneira errada. Aí eu fui falando, enumerando ponto por ponto para ela, mas de uma maneira não com maldade, mas assim de tentar mostrar para ela beleza. Aí eu comecei a colocar que muitas das vezes ela falava que ela não tinha prazer de ficar numa missa, de participar de uma missa sem prestando atenção, porque o filho tirava atenção toda hora. Aí eu comecei a falar que ela poderia agradecer, ao invés de reclamar, ela poderia agradecer a Deus, porque ela tem um emprego onde dá a chance dela estar com os filhos. Quando tem mulheres que acordam 4 horas da manhã para pegar um ônibus para ir para Brasília, volta, chega 8 horas da noite, isso antes de sair tem que deixar o almoço dos filhos pronto. Que ela tinha que agradecer porque ela tinha um marido que era bom para ela, que ajudava na criação dos filhos, quando muitas mulheres nem o marido tem. Que ela tinha que agradecer porque talvez se não fosse pelos filhos delas, nem a igreja ela ia. Porque foi através dos filhos que ela teve a conversão. Que ela tinha que agradecer porque foi através dos filhos que ela conseguiu ter tantas coisas. Foi através E aí eu fui enumerando uma por uma e falando assim, e aí eu fui e falei, Jesus, ele estava ali na cruz e em nenhum momento ele teve dúvida de que era aquilo que ele ia fazer. Não era vontade dele, talvez, mas
ele já tinha aquela missão. Então, o peso vem de você não enxergar aquilo como uma missão. A missão, ela vai gerar em você dores, ela vai gerar em você angústia. E eu falei com amor, porque eu quero que ela consiga enxergar essa realidade. Porque a acomodação, essa maneira de a gente viver murmurando, o Frei ontem foi bem categórico na missa, quando ele falou, tem pessoas que estão há 16 anos estudando para um concurso, e fica preso naquilo. A pessoa está há 20 anos esperando uma coisa. E de repente você nunca perguntou para Deus se realmente era aquilo que você queria para a sua vida, mas você vive reclamando e pedindo. A gente tem que ser fala aí. Perspicaz. É isso aí. Porque Deus, ele não, você hoje acha que é isso, mas de repente Deus quer outra coisa para você. A família, eu falo porque Deus me chama muito a falar sobre família, a viver a família, porque eu acho que o meu maior chamado dentro da igreja é para a família. A família, ela tem que ser base. Pai e mãe, eles não vieram nesse mundo para curtir, mas é uma doação, é uma doação, é uma doação. E assim, eu fico vendo que os pais hoje, eles não querem isso, eles não querem esse peso. Eles não querem esse sacrifício de se doar pelo seu filho.